Oitavo ano. Dando continuidade à nossa aula, nós vamos corrigir aqui nosso quadro da página 161, tá? Que ficou como tarefa. E nós falamos sobre o vlog científico. Lemos o texto, que é uma pesquisa que mostra os benefícios da atividade física para o cérebro das pessoas que são mais idosas. E agora nós vamos corrigir nosso texto da página 161, que é muito simples. São respostas muito pequenas, estão todas no texto, não teve dificuldade, acredito eu, para ninguém fazer, né? Então vamos lá. Quadro da página 161. Percentual de pessoas que fazem atividades físicas que possuem risco neurológico menor que pessoas sedentárias. Qual foi o percentual? De 22% a 30%, ok? Percentual em relação ao aumento do comprometimento de acordo com a idade. Aí olha bem, aqui cada dado tem um percentual diferente. Entre 60 e 64 anos, 6,7%, ok? 6,7%, está lá bem no texto, bem no segundo parágrafo. Entre 65 e 69, tá ali também, ó, 8,4%, ok? Tá lá, ó, bem claro, 8,4%. Entre 70 e 74 anos, que é aí onde tem o maior índice, né? De aumento de comprometimento, pessoas mais velhas e tal, e que fazem realmente, geralmente, menos exercício. Entre 70 e 74 anos, 10,1%. Aos 84 anos, que é o último dado que a gente tem aqui, 25,2%. 25,2%. E porcentagem de pessoas mais idosas com demência mais avançada. Então, gente mais velha, demência mais avançada, 14,9%. Então, assim, esse quadro aqui deixa claro que quando um texto tem uma característica científica, ele tem dados, ele tem pessoas que têm capacidade de estar falando sobre um determinado assunto, que tem pesquisas, ele tem tudo que a gente precisa saber de fonte segura. E aí, quando a gente faz um vlog científico, a gente também tem que colocar esses dados. De que forma? Provando da seriedade e da veracidade de um vlog que a gente fez, ok? E para começar uma próxima aula, nós vamos ter que ler esse quadrinho preto que tem aqui embaixo, que está escrito atenção. Vocês estão percebendo que provavelmente vocês vão ter que fazer um vlog, né? Acredito que vocês já tenham percebido. Então, e como escolher boas fontes de pesquisa? Através desse quadrinho, vocês vão saber o que vocês vão ter que fazer. Primeiramente, saber escolher boas fontes para a sua pesquisa científica é imprescindível para o sucesso do trabalho. Isso porque a credibilidade das informações divulgadas depende da coleta de dados, referências investigadas previamente. Observe a seguir algumas dicas. Então, assim, se eu mando vocês fazerem um vlog sobre um determinado assunto, vocês vão ter que primeiro fazer uma pesquisa, colher dados e depois continuar fazendo para poder fazer o vlog, ok? Escolha sites e portais específicos de pesquisa. Olha lá, a internet se tornou uma das mais importantes fontes de coleta de dados para as pesquisas. Há sites privados ou públicos que fornecem informações detalhadas de estudos e teorias científicas. Então, assim, a internet é o maior meio que vocês têm para achar dados científicos para fazer o vlog, ou para escrever, primeiramente. A plataforma, e tem várias plataformas do Google Acadêmico, né, dessa Cielo, portal de domínio público, apresentam bibliotecas eletrônicas com um acervo selecionado de periódicos científicos. Consulte bibliotecas públicas, também pode usar. Apesar de pouco usual na era da internet, as bibliotecas públicas oferecem uma vasta quantidade de obras relacionadas à pesquisa científica. Então, assim, eu tenho uma dúvida. Eu vou gravar um vlog. Eu tenho um livro ou eu vou numa biblioteca, que nesse momento eu acho que a gente não pode ir ainda, né? Porque deve estar fechado realmente. Mas assim, eu tenho um livro que vai me ajudar com essa pesquisa. E tem dados atuais, dados que podem me ajudar? Posso usar. Tem uma biblioteca que eu posso pegar um livro emprestado? Pode pegar. E assim por diante. Tem gente que já está fazendo isso.
opte por fontes com reputação, com alto grau de enchimento, com envolvimento com o tema. Não dá para pegar fonte que a gente não sabe que é segura, que aí o vlog vai parecer que não é verdadeiro, que é falso, que é mal feito, que não é de acordo com o que a gente precisa, certo? Aí assim, ó, se o site escolhido trata especificamente sobre o campo de conhecimento abordado para a sua pesquisa e possui credibilidade entre os especialistas da área, há maior confiabilidade nas informações que ele apresenta. Óbvio que tem que ser em coisas que são confiáveis. Depois, faça pesquisa de campo. Trata-se de um método bastante eficaz da coleta de dados em que o pesquisador entrevista pessoas a fim de que respondam a um questionário elaborado previamente em busca de informações que comprovem as suposições. Então, olha, gente, tudo isso aqui tem que ser feito antes de fazer o vlog. Então, antes de fazer o vlog, o que a gente vai precisar fazer? Pesquisa. Vai ter que anotar, vai ter que escrever no caderno. Aí depois, junta todas essas ideias, escreve um pequeno texto, porque senão na hora de falar no vlog, não vai conseguir, né? E aí, depois que escreveu esse texto, a professora dá uma olhada, vê se tá bem legal, se tem dados, se faz tudo direitinho. E aí depois grava o vídeo. Aqui, Márcia, não gosto de gravar vídeo, tenho vergonha, não sei fazer isso. Não tem problema, isso a gente vai fazer depois. Mas na verdade, no momento, vocês vão fazer um vlog, eu vou especificar direitinho o que eu quero que vocês façam, tá? Então, antes da gente começar a ler a página 162, eu quero que vocês já percebam de como é importante a gente fazer, colher esses dados, descobrir o que a gente precisa fazer para fazer o vlog. E eu acho que com essa leitura aqui ficou muito claro, né? E aí a gente já vai conseguir fazer um vlog sem mais dificuldade, certo? Então, nessa segunda aula, eu quero que vocês já comecem a pensar qual o assunto que vocês gostariam de fazer um vlog. Um assunto atual, pode ser. Um assunto que vocês gostem. Um assunto que vocês acham assim, eu li determinada coisa, esses dias eu vi minha mãe falando alguma coisa, eu vi no jornal. É isso que eu quero que vocês pensem, porque na nossa terceira aula, que vai ser depois dessa, eu quero que vocês já tenham ideia do que vocês vão fazer como vlog, tá? Porque eu já vou explicar como é que vai ser feito esse trabalho, tá? Então, a gente vai para uma terceira aula agora e eu vou concluir com vocês a ideia, que é a leitura aqui da página 162, para a gente entrar na atividade prática. Então, vamos lá. Estudamos nesse módulo, para concluir da página 162, conceitos sobre o texto de divulgação científica e aprendemos a relevância do gênero para a sociedade. Afinal, as pesquisas são muito importantes para entendermos fenômenos científicos naturais presentes no mundo. Além disso, você pode perceber o quanto dados estatísticos e referências externas são essenciais para a conclusão de um estudo. Agora, chegou a sua vez de colocar em prática o que aprendeu ao longo das últimas aulas. Então, na verdade, a nossa atividade prática vem daqui a pouco, numa terceira aula. E o que eu quero de vocês? Que vocês pensem um assunto que seja de interesse, pesquisem, e já para poder começar a fazer a atividade prática, certo? A gente se vê daqui a pouco, numa terceira aula, e eu já vou explicar a atividade, como é que deve ser feita. Beijinhos. Tchau.